Muito bem, meus irmãos, vamos começar a aula de hoje. Eu quero continuar a aula da semana passada, mas eu quero colocar um texto aqui para apreciação dos amados, que é a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Então, esse será o nosso pontapé inicial aqui da aula de hoje, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Você que tem um aplicativo da Bíblia, você que tem a Bíblia na sua mão, você pode abrir Efésios capítulo 4, versículo 11 da palavra do Senhor, que diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, 5 ministérios que existem dentro da igreja, que o próprio Deus concedeu: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso aqui são dons ministeriais. Eu estou acabando de falar sobre os dons ministeriais para depois começar a falar sobre os dons do Espírito Santo, que são 9 dons do Espírito Santo. Então, primeiro, eu estou falando de dons ministeriais. Então, esses 5 aqui são dons ministeriais. Olha, não confunda, você pode anotar aí se você quiser, não confunda dons ministeriais com cargos ministeriais, consagrações ministeriais. Eu estou lendo em Efésios capítulo 4, versículo 11, dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, na última aula, bem no finalzinho dela, eu comecei a falar um pouco sobre a minha opinião de apóstolos. Eu concordo, obviamente, com o que Paulo coloca aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, que são os apóstolos no quesito dom ministerial. Dom ministerial. Eu não concordo, como eu disse na última aula, eu estou só fazendo aqui um vislumbre, eu não concordo do cargo ministerial de apóstolo. Até porque eu estava falando agorinha com a minha esposa, você pega um George Whitefield, que nós falamos numa aula aqui, o homem foi pastor. Você pega um Charles Spurgeon, ele foi pastor. Você pega um John Wesley, ele foi pastor. Mas agora o Joaquim da padaria, lá, entendeu, de Bangu, é apóstolo. Então eu não concordo com esse cargo ministerial, cargo de consagração apostólico, porque ser pastor já é uma responsabilidade, já é um peso, já é algo que eu, por exemplo, eu vejo muito além da minha capacidade. Eu não vejo capacidade em mim para ser pastor. Então eu preciso da graça de Deus para mim conseguir pastorear. Imagina ser apóstolo. Aí, meu irmão, é uma coisa muito fora da curva. Então, eu acredito sim no dom ministerial apostólico dentro da igreja. Como que funciona isso, pastor Elias? Dentro da igreja nós temos pessoas que têm o dom ministerial apostólico. Ele é enviado para abrir lugares, para abrir frentes, abrir trabalho, para ser líder, para pastorear pastores, para ser liderança sobre pessoas. Ele tem um dom ministerial apostólico. Ele faz o que os apóstolos faziam. Ele vai para cidades, ele ganha almas, ele abre igrejas, ele é sábio, ele pastoreia, né, pessoas igual Paulo, o apóstolo Paulo. Ele pastoreava Tito, ele pastoreava Timóteo, ele pastoreava João Marcos, ele pastoreava, enfim, várias, né, uma gama de pessoas, aí, vários nomes que o apóstolo Paulo pastoreava, pessoas que eram pastores. Então, quem tem o dom ministerial apostólico é um pastor que ele pastoreia pastores. Ele tem uma sabedoria, ele tem uma capacidade, ele tem uma instrução de trazer discernimento, de trazer direção, de trazer paz sobre outros pastores. Então é o dom ministerial apostólico. Então, se perguntar assim, o que o pastor Elias ou a Viva Church acredita acerca de apóstolo, em quesito de dom ministerial de Efésios 4:11,
nós acreditamos no dom ministerial apostólico. Agora, no cargo, na consagração, isso aí eu provei na última aula que ficou naqueles lá nos 12 que foram apóstolos de Jesus, né? Nos 12 mais o apóstolo Paulo, que foram os apóstolos de Jesus. E ainda citei o texto lá de Apocalipse e tudo mais e tal. E então, a questão do apóstolo, eu fico com essa opinião. Só que a Bíblia Sagrada continua falando que além de apóstolos, nós temos também profetas dentro da igreja. Por exemplo, eu quero citar aqui algumas bases bíblicas, né, com os amados, sobre profetas. É outro ponto, irmãos. Eu quero que isso fique bem claro na mente dos irmãos, no entendimento dos irmãos. Quem está aqui nessa aula, quem vai assistir no Spotify, eu quero que fique bem claro, porque você já imaginou um cargo ministerial de profeta? Você já imaginou eu chamar um irmão na frente lá da igreja, dia de ceia, e eu falar assim, ó, nós estamos chegando o senhor aqui, porque nós vamos te consagrar profeta. Você acha que a igreja ela tem maturidade suficiente para lidar com o sujeito no meio dela, consagrado profeta? Meu irmão, não vai virar, primeiro que vai ser uma idolatria nessa pessoa, que a pessoa vai se sentir o Nostradamus de Jeová. Ele vai se sentir, meu amigo, o alfa e o ômega, porque ele é consagrado profeta. Então, assim, não é cargo ministerial, é dom ministerial. Existem pessoas com dom ministerial profético. O que é o dom ministerial profético? A pessoa que anda nessa vertente, que tem esse dom ministerial de Efésios 4:11, no caso aqui agora, o profeta, ele anda no sobrenatural, ele anda no profético, ele caminha no profético, ele pega o microfone, ele quer fazer um ato profético, ele quer fazer uma oração, ele quer fazer uma oração, ele quer clamar a Deus, ele quer colocar uma imposição de mãos, ele caminha no profético, ele tem uma visão, ele põe a igreja em oração, ele põe para batalhar, é sempre no profético, obviamente tudo com base na Bíblia, mas ele caminha nessa área do profético. Pastor, mas tem base bíblica aí de profeta, assim, no Novo Testamento? Porque nós estamos falando de igreja, né? Nós não estamos falando de Antigo Testamento, estamos falando de igreja. Então, falando de igreja, abra sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Olha, aqui eu quero mostrar para vocês, não só mas 4 profetas e mestres. A Bíblia diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Atos 13:1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Então, ó, esse grupo aqui que foi citado são profetas e mestres, né? Nós ainda vamos chegar também na parte do mestre, mas é outro dom ministerial. Então nós temos alguns profetas. Tem mais profeta? Tem mais profeta. Abra a Bíblia aí comigo também, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. É só voltar um pouquinho. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Nós vamos ler o versículo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27 e 28. A palavra do Senhor diz assim: naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Olha para você ver. Então, Ágabo é colocado na Bíblia como um profeta. Então, ó, isso aqui é muito interessante você anotar. Por quê? Porque às vezes parece que não tem profetas, né, no Novo Testamento, ou pessoas com o dom ministerial de ser profeta,
né? Então, isso aí é muito interessante. Por exemplo, se você anotar aí também Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 10, vai novamente reafirmar. Anote aí Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Então, a Bíblia cita duas vezes aí, confirmando esse ministério profético de Ágabo. Quer ver outro exemplo? Abre aí Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo de número 32. A palavra do Senhor diz assim: Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Então, anote aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 32. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Então, note aí que a Bíblia vai me citando também o ministério profético. Existem pessoas na igreja com essa capacidade, com esse dom ministerial. Ele atua no profético, ele age no profético, ele está sempre caminhando pelo profético. Você vai ver também outros exemplos, que é outro ministério, outro dom ministerial, que é de evangelista. Quando nós vemos o dom de evangelista, eu poderia citar aqui, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos lá, se os irmãos anotem aí Atos dos Apóstolos, capítulo 8, apesar de ser muito conhecido, né, que é a passagem sobre Filipe. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5. Essa passagem aqui é o dom ministerial evangelístico, de evangelista. Então, o que é o dom ministerial apostólico? É aquele que comanda pastores, é aquele que tem o envio do Senhor, ele é enviado pelo Senhor para algum lugar ou para alguns lugares. O que é o dom ministerial de profeta? Ele age nesse profético dentro da igreja, ele vê o que o homem natural não vê, porque ele está sempre mais pendido para essa área. É um dom ministerial. Não confunda dom de profecia com dom ministerial de profeta. É diferente. Tem pessoa que tem dom de profecia, nós ainda vamos chegar nos dons do Espírito Santo. Dom de profecia é a pessoa que entrega a profecia. Isso é um dom, ok. Agora, dom ministerial de profeta é uma pessoa que ela é chamada para isso. Ela só age nessa área. Ela pode tentar fugir, que ela cai nessa área. Ela pode tentar se esconder, que ela cai nessa área. Ela pode tentar ir para outro lugar, ela cai nessa área. Não tem jeito. Quem tem o dom ministerial de profeta, ele vai tentar para todo lado fugir, ele não vai conseguir, porque ele é chamado para isso. E o evangelista, eu falei para vocês anotarem em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: indo Filipe para uma cidade de Samaria, aí lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Então, o dom ministerial de evangelista é o que Filipe faz aqui, chegando em Samaria, e ele começa a anunciar a palavra do Senhor, ele começa a pregar a palavra do Senhor, ele começa a expulsar demônios, ganhar vidas, e depois, lá no final do capítulo, você vai ver que Deus leva ele para outro lugar, que é o versículo 40. Anote aí, versículo 40, do mesmo capítulo 8. A Bíblia diz assim: Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Isso aqui é um evangelista, entende? Isso aqui é um evangelista. Irmão, quem tem o dom ministerial de evangelista, quem tem o dom ministerial de evangelista, ele não consegue
ficar parado sem ganhar alma para Jesus. Essa sede é insaciável. Ele prega no trabalho, ele prega na escola, ele prega para tudo quanto é lugar. Você sabe por quê? Porque ele tem o dom de evangelista, dom ministerial de evangelista. Então ele não consegue ficar parado. Agora, eu quero falar aqui também sobre mestre, é outro dom ministerial, mestre. Eu quero citar uma base bíblica aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, anote aí. Estamos falando de dons ministeriais, Falei de apóstolo, falei de profeta, falei de evangelista, agora eu vou falar de mestre. Vamos falar de mestre, Atos capítulo 15, versículo 35. Atos 15, 35. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. O mestre é aquela pessoa que ensina a palavra de Deus. É aquela pessoa que tem facilidade de ensinar a palavra do Senhor. Uai, pastor, tem pessoas que podem ter mais de um dom ministerial? Óbvio que pode. Tem pessoas que podem ter 2, pode ter 3, pode ter 4, pode ter até os 5. Isso aí vai de Deus para aquela pessoa, entende? Do mesmo jeito que você pode ter um dom do Espírito, ou 2 dons do Espírito Santo, ou 3, ou 4, ou 5, isso aí vai da entrega da pessoa e do desejo de Deus fazer. Agora, a mesma coisa, a mesma regra é para dom ministerial. A pessoa pode ter 1, pode ter 2, pode ter os 5. Pode ter os 5 ministérios. Agora pensa numa pessoa cheia de Deus, se ela tiver os 5 dom ministerial. Eita glória! Então, a pessoa que ensina a palavra de Deus, a pessoa que é mestre, que ela tem o dom ministerial de mestre, ela é chamada para ser mestre, ela tem facilidade de explicar, de expor a escritura. Por exemplo, tem pessoas que estudam muito. Irmãos, não confunda estudar muito com ter o dom ministerial de mestre. Não confunda estudar muito com ter o dom do Espírito Santo, da palavra da sabedoria e da palavra da ciência. Nós ainda vamos estudar isso, qual que é a diferença desses 2 dons, mas está ligado à exposição da palavra de Deus. Então veja bem, não confunda. Tem pessoas que eu conheço que estudam muito a palavra de Deus, que tem uma biblioteca recheada, que estudam a cada dia mais, é livro para tudo quanto é lado, mas quando abre a boca para falar, não consegue sair nada, gagueja, não consegue expor, não compõe um raciocínio. Por quê? Falta o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, ou a pessoa não tem o dom ministerial de mestre. A pessoa que é chamado para ser mestre, ele explica, ele expõe a palavra do Senhor de uma maneira fácil compreensão, que desde a criança até o mais idoso entende muito bem essa exposição. Quer ver outro exemplo? Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 25. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Aqui a Bíblia está falando de Apolo, né? Se você voltar um versículo antes, você vai ver que era um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chega em Éfeso, era um homem culto, tinha grande conhecimento das Escrituras, era polido o conhecimento dele, a oratória dele era perfeita, né? Era um homem eloquente, e eloquência, não sei se vocês sabem, mas eloquência não é só saber falar bonito, ou falar bem, ou ter uma boa dicção. Eloquência é ter poder de persuasão, é convencer com aquilo que você fala. Então Apolo era um mestre, só faltava nele o Espírito Santo, que ele só conhecia o batismo de João, ele não conhecia o revestimento de poder, ele não conhecia os dons do Espírito Santo, então faltava esse óleo na engrenagem. Mas Apolo também é um exemplo de mestre, pessoa que foi chamada para ser mestre. Bom, quinto e último ministério, dom ministerial, né? Quinto e último dom ministerial é o cargo de, é o dom ministerial de pastor. Anote aí, pastor. E eu quero que vocês abram comigo na carta de Paulo
aos Romanos. Abra comigo aí, carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Louvado seja Deus. Carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ler o capítulo 12. Localize aí capítulo 12, Romanos 12. Nós vamos ler o versículo 6, 7 e 8. Romanos 12, versículos 6, 7 e 8. Agora eu estou falando de pastor, hein? Já falamos de apóstolo, profeta, evangelista, mestre. Agora vamos falar um pouco sobre pastor. Versículo 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então Paulo está falando de diferentes dons e utilidades no corpo de Cristo. Uma delas aqui é liderança, que vai falar do pastoreio. Então, mas olha para você ver a pluralidade, a diversidade, a multiforme graça que Deus age no meio da igreja, que Deus usa as pessoas. E eu acho interessante como pode. Tem pessoas que acham que Deus age só de uma forma, que a pessoa, todo mundo, ou vai cantar ou vai pregar. Olha a pluralidade de dons aqui, de chamados, né, diante do Senhor, de profetizar, de servir, de ensinar. Já nós vamos falar do servir, porque nós vamos falar aqui sobre diaconato. Então, ó, de servir, de ensinar, de dar ânimo, irmãos, como isso é importante. Às vezes a pessoa chega na igreja triste, cabisbaixo, olhando para baixo, entende? Mas aí chega um irmão que tem essa capacidade. Tem gente que tem essa capacidade, esse carisma do Espírito, que ele chega, ele abre um sorriso, ele dá um abraço e ele dá ânimo para aquela pessoa que está contrita, que está cabisbaixa, sabe? A pessoa não foi num culto, né? Faltou um culto, faltou dois. Aquela pessoa manda uma mensagem, manda um WhatsApp, liga, fala assim: meu querido, eu senti a sua falta, o seu lugar ficou vazio, eu lembrei de você e você é importante para Jesus, e dá aquela palavra e de repente aquela pessoa se sente animada, se sente fortalecida. Está tudo dentro aqui do que Paulo está colocando. Paulo fala até de contribuir. Se a pessoa tem um dom, a graça de contribuir, que contribua generosamente. Irmãos, tem pessoas que são chamados na igreja só para contribuir. Você sabia disso? Tem pessoa que Deus dá condição financeira para aquela pessoa, para ela ser um mantenedor da obra, para ela ser um pilar da obra. Eu tenho orado a Deus para Deus levantar mantenedores, para Deus levantar pilares. É duas orações que eu tenho feito. É para Deus levantar muitos jovens, porque a força da igreja está na juventude, diz a Bíblia que jovens sois fortes, e para Deus levantar mantenedores. Tem pessoas que não cantam, não prega, não profetiza, mas ele mantém, ele ajuda, ele é generoso. Isso aqui está no versículo 8, que contribua generosamente. Então tem pessoas que é chamado para isso. O chamado dele é contribuir, e contribuir com generosidade. E aí Paulo fala também de exercer liderança. Então isso aqui é pastoreio. Abra sua Bíblia também em Hebreus capítulo 13, anote aí, Hebreus capítulo 13, louvado seja Deus, Hebreus capítulo 13, versículo 17, Hebreus capítulo 13, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas, obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja com alegria e não um peso, por isso não seja proveitoso para vocês. Então, irmãos, olha aqui, tem algumas traduções que colocam obedeçam aos seus pastores. Aqui está nessa tradução, nessa versão, tá? Obedeçam aos seus
líderes, submetam a autoridade deles. Aí parece que é um faraó, né? Parece que a gente está falando aqui de um faraó, e eu quero que você entenda muito bem isso aqui, porque eu vou tocar em alguns pontos aqui sobre o pastoreio agora, e eu quero que você entenda muito isso aqui. Parece que eu estou falando de um faraó, né? De um ditador, de um imperador. Olha, obedeça os seus líderes, submeta a autoridade dele. Uai, pastor Elias, a Bíblia está falando para mim ser capacho do pastor? A Bíblia está falando que o pastor vai mandar, vai falar, vai pisar em mim e eu vou ser cuspido? Não. A Bíblia está falando para obedecer porque ela continua falando assim, ó, eles cuidam de vocês e eles vão prestar conta de vocês. Agora a Bíblia deu a chave. Ela deu a chave, ela deu o motivo. Por que ela está falando para obedecer? Por que ela está falando para submeter? Porque o pastor, ele está cuidando da ovelha, ele está cuidando daquela pessoa e ele vai prestar conta a Deus daquela pessoa. Então, quando é que você deve obedecer e se submeter ao líder? Quando ele está cuidando de você, quando ele está zelando pela sua vida. Por que isso? Porque ele vai dar conta da sua vida perante Deus. E olha o que o texto continua dizendo. Obedeça para que o trabalho dele quem? Do líder, do pastor, seja uma alegria e não um peso. Irmãos, não tem nada pior. E quem é mais chegado quem é mais chegado, lógico que a igreja é nova, o pessoal muitos estão me conhecendo agora e tudo mais, mas quem é mais antigo comigo, quem tem um pouquinho mais de caminhada comigo, sabe que eu tenho um negócio que eu aviso antes de acontecer. Teve irmãos que já viu isso lá na igreja, que eu falo que vai acontecer uma coisa, às vezes profeticamente, às vezes pela fé, e depois, pum, acontece o que eu falei. E às vezes eu falo com a pessoa, aconselhando, eu vou aconselhar uma ovelha, e eu falo assim, olha, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Vai acontecer não sei o quê. Aí a pessoa paga para ver. Olha que maravilha. Ela paga para ver, porque ela é linda, ele é maravilhoso. Ele paga para ver, e aí o que acontece? Acontece o que o pastor falou. Quebra a cara. E quando o pastor fala alguma coisa, quando o líder dá um conselho, líder aqui eu vou colocar também liderança de departamento, quando o líder dá um conselho, quando o líder precaver alguma coisa, não é que ele quer ser o César, o imperador, não, ele está te aconselhando porque quem vai quebrar a cara é você. Quem vai acontecer algo ruim na vida é na sua. Então o líder está tentando cuidar, ele está tentando zelar, porque ele vai prestar conta por essa alma. Então é por isso que fala, é por isso. Você acha que é legal ficar entrando na vida dos outros? Você acha que é legal ficar dando pitaco ali, conselho, falando de Bíblia? Porque tem hora que é a nossa razão que quer prevalecer. Não, eu quero fazer o que eu quero e ponto final. Eu quero decidir do jeito que eu quero. Aí vem o pastor e traz versículo bíblico, e traz direção bíblica. Você acha que é cômodo? Isso é uma zona de conforto para o pastoreio? Não. Por quê? Porque tem hora que a pessoa ela está embriagada pela razão dela. Ela quer fazer o que ela... Não, isso aqui eu tô certo. Eu vou até o final. E eu vou e tudo mais. Mas a gente que é pastor, que é líder, a gente tem que falar da Bíblia. A gente tem que falar do que Jesus mandou. Porque o caminho não é o que eu acho. Não é a razão que eu tenho. O caminho que leva ao Pai é Jesus. E Jesus, ele anda pela sua palavra. Ele zela pela sua palavra. Eu vou chegar ao céu obedecendo essa palavra. Então eu tenho que citar a Bíblia para esse crente. Aí o crente fala assim, não, eu não vou obedecer isso. E ele vai, ele faz o contrário. Depois dá errado. Aí vai o pastor lá juntar os cacos junto, falar, não, vem cá, vamos organizar, vamos orar e tudo mais. Então assim, quando nós temos ovelhas que ouvem, que captam a mensagem, que falam assim, olha, eu até não concordo muito, mas eu vou fazer isso aí que o senhor falou, pela Bíblia, pela palavra, o conselho tem que ser guiado pela palavra, eu vou fazer isso daí. O trabalho pastoral, o trabalho da liderança se torna o que fala aqui, uma alegria e não um peso. Se torna uma alegria. Irmão, pastoreio é satisfação, não pode ser peso. Pastoreio tem que ser felicidade, não peso. Entende? O ministério, o episcopado, o apóstolo Paulo fala que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. O episcopado, ele não pode ser algo pesado, triste, cansativo, catavérico, em dó menor. Não, tem que ser uma alegria. As pessoas têm que ver o pastoreio. Quantos filhos de pastores eu conheci que eu falava
falava assim, aí você vai ser pastor igual ao seu pai? E a pessoa falava assim, o sangue de Jesus tem poder, jamais eu quero ser pastor, porque eu vejo o que o meu pai passa. Meu irmão, eu vi o meu pai sendo pastor, eu acompanhei o meu pai sendo pastor até os últimos dias e anos da vida dele, e eu cresci dizendo, eu quero ser pastor igual ao meu pai, eu quero servir esse Deus, eu quero estar nesse ministério, porque, meu irmão, pastoreio tem que ser alegria, pastoreio não pode ser peso. Então, quando a igreja, quando as ovelhas entendem esse ponto aqui, tudo se torna mais fácil. Agora, você já deve ter ouvido, falando ainda de pastor, uma conversa que é muito ouvida em desigrejado. Pessoas que são desigrejadas, pessoas que vêm com aquele discurso assim, não, esse negócio de seguir homem, eu cultuo na minha casa mesmo, eu sou a igreja onde eu estiver, então eu fico em casa. Esse negócio de ir para a igreja, homem me comandar, não, meu pastor é Jesus, o meu pastor é Deus. Isso é muito comum no meio de desigrejado. Pessoas que são mal amadas pela igreja, ou pessoas que já bateram em 50 ministérios, arrumou problema nos 50 ministérios, trouxe escândalo nos 50 ministérios, pecou, fez tudo de errado nos 50 ministérios, aí quando não tem mais ninguém que aceita ele fala assim, não, meu pastor é Jesus, eu sou a igreja, aonde eu estiver, eu sou a igreja, e isso aí não tem nada que me toca e tudo mais. Irmãos, veja um detalhe, Paulo falou em Romanos 12, no versículo que nós lemos aqui, no versículo 6, 7 e 8, que nós temos liderança. Isso aqui não está falando de Jesus, não, está falando de liderança terrena. O versículo que nós lemos agora de Hebreus está falando de líder. Líder que vai prestar conta. Prestar conta para quem, meu irmão? Prestar conta para quem? Para Jesus. Então, peraí, então tem liderança aqui na terra. Ah, não, mas o meu pastor é Cristo, eu não tenho... Irmãos, as 7 cartas escritas às 7 igrejas do Apocalipse, todas as 7 cartas, as 7 igrejas, começou assim, ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo que está em Laodiceia, ao anjo que está em Esmirna, ao anjo que está em Tiatira, ao anjo que está em Pérgamo, ao anjo que está em Filadélfia, irmãos, ao anjo que está em Sardes, todas as igrejas, Jesus não falou diretamente com o povo, ele falou com o anjo. E esse anjo quem que é, meu irmão? É de asinha e auréola, é o pastor da igreja, é o líder da igreja. Tito era pastor, Timóteo era pastor. Então, peraí, muita atenção, porque pessoas podem chegar até vocês e querer vir com essa conversinha de não, nós somos a igreja. Primeiro ponto, nós não somos a igreja, nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Eu, Elias, sozinho, eu não sou a igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Vou te dar um exemplo para você entender. Eu tenho meu corpo aqui, graças a Deus, 2 braços, 2 mãos, tal. Se eu cortar o meu dedinho mindinho e o meu dedinho mindinho cair no chão, o que caiu no chão? O meu corpo ou o meu dedo? Caiu o meu dedo, o meu corpo continua aqui. Então, se você sair da igreja, não sai o corpo, sai um membro. A igreja continua lá, o corpo continua lá. Se eu cortar o meu dedinho, o dedinho cai no chão, mas o corpo continua em pé. Então, cuidado com essa heresia, com essa falácia, muita atenção com essa conversa que se espalha no meio de muitas pessoas, que tem causado apostasia, que tem causado falta de fé, que tem causado um esfriamento nas pessoas de congregar. O próprio escritor aos Hebreus fala sobre a importância de congregar. Existem coisas, meus irmãos, que você só consegue fazer num ambiente de culto. Você ceia em grupo, isso é igreja. Você oferta, canta hino, dá salmo em grupo, isso é culto. O apóstolo Paulo, quando ele vai tratar de culto na igreja aos Efésios, aos Coríntios, ele vai falar de ambiente de culto, de reunião. Uai, se esse negócio funciona, não, eu sou a igreja, então Paulo não ia tratar para um grupo que se reúne,
Então, Jesus não ia escrever para a igreja que está em Sardes, ele ia escrever para as pessoas. Ele ia mandar a carta para as pessoas. Se ele está mandando para a igreja, é porque a igreja é o todo, é o grupo que se reúne. Antigamente se reunia em casas, se reunia mais assim escondido, mas é o grupo que se reúne, que se caracteriza como igreja. E essas igrejas têm um pastor, tem um anjo. Então, irmãos, o nosso pastor, o nosso sumo pastor, anote isso daí, o nosso sumo pastor é Jesus, mas também nós temos dons ministeriais e um deles é pastor, o pastoreio. Então eu estou frisando isso daqui, por quê? Porque esse movimento de desigrejado, esse movimento desse evangelho de hipergraça, supergraça, mega graça, irmãos, muita atenção com isso. Ainda existe igreja, ainda existe reunião dos santos, congregação dos santos, e ainda existem líderes e pastores, tá? Abaixo de Jesus. E eu vou te falar uma coisa, enquanto o pastor, eu ou qualquer outro pastor, enquanto esse pastor andar com uma mão na Bíblia e outra mão na presença do Espírito Santo, faça o que Hebreus está dizendo aqui. Obedeça aos seus líderes, submeta a autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja com alegria e não peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, meus irmãos, quando você vê um líder, por que o escritor está dizendo que não é proveitoso para vocês? Que quando você vê um pastor que ele está penando no ministério, irmão, não é proveitoso para a igreja, porque o homem está esgotado, está fadigado, está dando uma estafa, um burnout. Então, quando o líder está afadigado, sobrecarregado de coisas, a igreja sente o reflexo desse cansaço. Por isso que a igreja tem que estar junto com a liderança, junto com o pastoreio. Então, nós temos aqui os 5 ministérios de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. Depois, no final aqui, eu vou abrir para os irmãos perguntarem, tá? Mas nós temos aqui, então, apóstolo, profeta, evangelista, mestre e pastores. Amém? Então, além do nosso sumo pastor, que é Jesus, nós temos pastores aqui na terra. Louvado seja Deus por isso. Agora, eu quero dar minha opinião aqui, que um dia desse me perguntaram lá na igreja, e eu comecei a explicar, mas ali na igreja é correria, né? Então eu quero dar a minha opinião aqui, que já vai ficar gravado para o Spotify. Os irmãos que estão assistindo aqui já vão saber minha opinião na íntegra. Sobre pastoreado feminino, ô glória! Pastoreado feminino. Pastor Elias, o senhor entende que tem pastora na Bíblia? O que é que o senhor entende sobre pastora? Então, vamos caminhar agora sobre isso, porque eu falei aqui dos cargos, né, dos dons, eu falei dos dons ministeriais, e parece que eu citei só aqui uma coisa meio masculina, né, mas eu preciso falar da feminina também. A Viva Church, o pastor Elias, o que ele entende do ministério feminino com base na palavra de Deus, tá? Então aqui eu já não vou colocar o que eu acho, o que eu penso, o que eu deduzo, o que eu aquilato, não. Aqui eu estou colocando o que eu interpreto e entendo da passagem bíblica, é minha opinião bíblica, não é minha opinião pessoal, é minha opinião bíblica. Abra a palavra de Deus aí comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 34. Quem tem papel e caneta, anote. Quem tem Bíblia, já abra. Quem tem Bíblia no aplicativo, abra. Vamos caminhar, que isso aqui é importante, principalmente as mulheres que estão aí na chamada, as mulheres que vão ouvir depois no Spotify. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 34. Palavra do Senhor diz assim: permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, porque é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Para aí no 36. Isso aqui é polêmico, né? Pastor, então agora pronto. Você leu esse texto,
Então você não concorda com o pastoreio feminino. Irmãos, lá atrás eu dei uma aula aqui para os irmãos sobre uma introduçãozinha ali, né, à bibliologia, falei algumas coisas e eu falei sobre interpretação do texto. Eu não sei se tem alguém aqui na sala que lembra, mas quando eu falei sobre interpretação do texto, eu falei sobre 3 chavinhas para se interpretar texto. A primeira chavinha é o texto explica o texto, a segunda é o contexto explica o texto e a terceira é cruzando textos do mesmo assunto, eles se interpretam. Então, primeiro ponto aqui, se eu ler só esses 3 versículos, aliás, se eu ler aqui o 33, né? O 34, né? Se eu ler o 34, o 35 e o 36, só esses 3, do jeito que eu li aqui, eu li só esses 3. E eu viro para vocês aqui agora, nesse discipulado, e eu falo assim, olha, tá vendo? A mulher tem que ficar calada, de hoje em diante mulher não pega mais em microfone na Viva Church, acabou, mulher fica calada, não dê nem aleluia. Você entra muda e sai calada, acabou, não vai falar mais nada. Irmãos, tem que ler contexto do texto. Você entende como é que se cria certas doutrinas que não tem base bíblica, que não se fundamenta na Bíblia? Porque a pessoa pega o texto e ela tira do contexto e cria uma doutrina. Uai, pastor, mas está muito claro o que ele está falando e tudo mais e tal. Pois é, meus amados. Só que, vamos voltar no versículo 29. Contexto explica o texto. Versículo 29. Paulo vai começar o assunto aqui agora de profeta e profecia. Nota que o capítulo 14, Paulo está falando de dom de línguas e dom de profecia, ok? Dom de línguas e dom de profecia. Aí no versículo 29, Paulo vai começar a falar de profeta, ok? Paulo não está tratando, o capítulo não é para falar de mulher. Paulo não está tratando de mulher aqui. Ele não está falando de comer com a mulher, não, ele não está falando de mulher. Ele está falando de dom de línguas e dom de profecia. Versículo 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Guarda isso aqui, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Os profetas que profetizam na igreja, os outros julguem cuidadosamente o que foi dito, porque eu não posso julgar o profeta, eu tenho que julgar a profecia. Ah, pastor, mas o cara que me entregou, ele tem um cabelo louro, não julga o profeta, julga a profecia. Ah, mas a mulher que me entregou estava de esmalte vermelho, não julga a profetisa, julga a profecia, ok? Então, só abrindo esse parêntese. Aí ele está falando assim, os outros vão julgar o que esses profetas profetizaram. Versículo 30. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas. Irmãos, olha aí, Paulo está tratando de profecia. Não, pastor, ele mudou de assunto. Não mudou não. Não mudou não. Desce para o versículo 37. Olha o versículo 37. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça o que eu estou escrevendo a vocês, é mandamento do Senhor. Ele está no mesmo assunto. Então, se Paulo está falando do mesmo assunto, ele não está falando que a mulher não pode pregar, que a mulher não pode... Não, ele não está falando isso. Ele está falando que para julgar as profecias tem que ser homem. Isso fala de liderança. Liderança. Eu ainda estou compondo aqui minha opinião, tá? Calma que eu ainda vou falar. Ele está falando de liderança. Então, no quesito profetas profetizando, quem vai julgar essa profecia? Liderança. Abra sua Bíblia aí. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu vou caminhando nos textos, daqui a pouco eu vou dar minha opinião sobre o assunto, tá? Ainda não dei minha opinião. Eu só estou interpretando o texto com os irmãos, para os irmãos
para os irmãos não se perderem aqui, na minha opinião, tá? E são esses textos que eles usam para falar que mulher não pode pregar, não pode fazer nada na igreja. Então, peguem bem essa explicação aí. Então, ficou claro que em 1 Coríntios 14, Paulo está falando do assunto profecia, julgar profecia. É nesse ponto que ele está falando para a mulher não falar, porque se a mulher julgar a profecia, ela se sobrepõe à liderança do homem, porque é ela que vai julgar a profecia dentro da igreja. Paulo está falando, não, quem vai julgar a profecia é o homem, é o pastor. Então, vamos lá, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: a mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, se tornou transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz a filhos, se permanecer na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Irmãos, vamos pegar o versículo 12. O versículo 12. Paulo está tratando aqui sobre os homens, depois ele começa a tratar sobre o assunto mulheres. Ele fala como a mulher deve se comportar, as boas obras, a adoração diante de Deus, a decência, a essência, que a essência da mulher não pode ser só no exterior, porque você pode ver que ele mesmo fala que não é só no exterior, tem que ser nas boas obras, na adoração a Deus. Aí ele fala para a mulher aprender em silêncio, e ele fala assim, olha, eu não permito que a mulher ensine. Aí você fala, meu Deus, o que é isso aí? Tá vendo? A mulher não pode falar nada. Mas aí você vê o sentido do que Paulo está falando. Nem que tenha autoridade sobre o homem. Irmãos, o princípio que Deus estabeleceu é Jesus é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da mulher. Esse é o princípio. Então o que Paulo está falando é que o ensino dessa mulher, ele não pode ser normativo, diretivo e terminante. Vou falar de novo. O ensino dessa mulher, ele não pode ser normativo, diretivo e terminante. Uai, pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que a liderança que doutrina a igreja é o homem, é o pastor. Então, diante desses dois textos que eu acabei de interpretar com os irmãos, eu vou dar a minha opinião. Eu acredito em pastoreio feminino? Sim. Eu acredito em liderança feminina na igreja acima de homem? Não. Olha, eu vou dar até essa pausa aqui do drama. Então, o que eu consigo ver na Bíblia? Na Bíblia. Ministério feminino, eu vou dar as bases bíblicas aqui de momentos da Bíblia que a mulher trabalha e atua, tá? Eu ainda vou chegar lá, vocês vão ver. Mas até aqui agora, 1 Coríntios 14, 1 Timóteo 2,11. Eu não consigo enxergar liderança feminina. Eu acabei de citar aqui das 7 cartas, né, nas igrejas do Apocalipse. Você pode ver que não tem anja, não tem pastora, liderança máxima feminina. Não tem apóstola na Bíblia, não tem mulher sobressaindo a autoridade do homem, não tem mulher mandando numa igreja sozinha, não tem uma mulher coordenando uma igreja sozinha. Você tem mulher que abriu a casa para o evangelho, você tem mulher que converteu antes do homem, mas não foi dado na igreja primitiva uma liderança máxima de uma igreja para uma mulher. Então, aonde eu concordo com o pastoreio feminino? Ela vai pastorear para outras mulheres. Ela vai pastorear para outras mulheres. Agora, a liderança da igreja é o homem, porque Jesus é o cabeça da igreja e o cabeça da mulher é o homem. Então, o líder determinado por Deus para uma igreja é o homem. Então, vamos lá. E o que a mulher faz? Vai ter pergunta depois que eu já estou até vendo. O que a mulher pode fazer, pastor, então? É como assim, se ela não pode ser a liderança máxima? Agora eu vou te dar as bases bíblicas do que a mulher faz. Abre aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos dos Apóstolos,
capítulo 18, vai ficar até mais leve o clima agora, Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 26. Abre aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 26. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga, quando Príscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir na sua casa e lhe explicaram com mais exatidão ao caminho de Deus. Isso aqui, esse texto nós já lemos agora há pouco, que está falando de Apolo. Príscila e Áquila são um casal, ok? Um homem e uma mulher, obviamente. E esses dois aqui, o homem e a mulher, levaram Apolo para casa, porque ele conhecia muito do conhecimento, mas não da espiritualidade. Então eles levam para casa, Paulo está falando da mulher ensinar na igreja de forma normativa, diretiva, terminante, doutrinária, como liderança máxima. Isso aí Paulo proíbe. Mas olha para você ver aqui, tem um casal que está instruindo Apolo dentro de casa. Eles levaram para dentro de casa Apolo e tanto o homem quanto a mulher começaram a ensinar ele o caminho mais certo. Olha o versículo 26. Eles convidaram para ir na sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Então você pode ver que a mulher pode ensinar sim. Só não é como liderança máxima da igreja, mas a mulher pode ensinar sim. Pastor, tem mais algum ponto aí que a mulher pode fazer? Claro, abre aí Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Isso aqui é para as mulheres anotar, meu amigo. Isso aqui é para as mulheres tomar nota. Outra coisa que as mulheres fazem, elas profetizam. Isso aqui não é tirado das mulheres, não. Mulher não é deixada de lado na Bíblia em nenhum momento. Ela só não é liderança acima do homem, porque isso aí quebra um princípio que Deus estabeleceu. Agora, mulher profetizar, lógico que tem. Primeiro que tem a promessa de Joel 2,28 lá, que no finalzinho fala assim, os vossos filhos e as filhas profetizarão. Filhos e filhas profetizarão. Então, mas pega aí Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7, ao ministério de evangelista aí, Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Calma aí. Filipe tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Então, tem mulher profetiza no Novo Testamento? Sim, senhoras e senhores. Tem mulher que profetiza? Sim, tem mulher que profetiza. É bíblico. Quer mais outra confirmação de mulher estar envolvida com profecia? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, anota aí, se tu tem papel e caneta, tu anota. 1 Coríntios, porque isso aqui é o seguinte, eu citei os 2 textos, né? 1 Coríntios 14 e 1 Timóteo 2,11, porque tem igrejas que usam esses 2 textos para proibir as mulheres de fazer tudo. Corta a mulher do ministério, entende? A mulher não faz nada. Então, eu interpretei os 2 textos para a igreja, né, para aqueles que vão ouvir esse estudo, e agora eu estou dando base bíblica do que a mulher faz, e não tem como fugir disso aqui não, Foi Príscila e Áquila que ensinou para Apolo, as filhas de Filipe profetizavam, e olha aí, abre aí 1 Coríntios 11, você vai ver o que a mulher ela faz. Não ache você que por causa dos 2 textos acima, que ela não pode ser liderança acima do homem, que a mulher não faz nada agora acabou tudo. Não. 1 Coríntios 11, capítulo 11, né, versículo 5 e versículo 6. A palavra do Senhor diz assim, e toda mulher que ora ou profetiza, peraí que Paulo vai citar outra coisa aqui, mas eu quero frisar esse início. E toda mulher que ora ou profetiza, Então, mais 2 funções aí que a mulher faz no culto. Isso aqui é na época de Paulo, tá? Mais 2 funções que a mulher faz na hora do culto. Ora ou profetiza. Aí ele vai continuar o texto falando assim, com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se porém é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Só que ele trata esse assunto aqui de véu, tá? Eu não quero
eu não quero entrar aqui nessa questão do véu, porque isso aqui é outro assunto, né? Mas o próprio texto fala que no versículo 15, que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto, ou em algumas versões fala assim, no lugar do véu. Então, eu não quero entrar nesse assunto aqui do véu agora, depois a gente pode fazer um estudo sobre isso e tudo mais, mas teria que ter a cabeça coberta, né? E não precisa pôr véu. Por que não precisa pôr véu? Porque o cabelo foi dado no lugar do véu. Mas ora ou profetiza. Então, eu quero focar nessa parte aqui. Outro dia nós entramos nesse negócio de véu, mas eu quero focar nessa parte. Então, na época de Paulo, outra função das mulheres era orar e profetizar em cultos. Eu citei para os irmãos aqui agora as filhas de Filipe, agora estou citando Paulo. Quer ver outra função? Isso aqui para mim, que eu vou citar aqui agora, para mim, Elias Barbosa, é a base bíblica do pastoreio feminino. Tá? Mulheres que estão online aí agora, anotem. Isso para mim é a base bíblica do pastoreio feminino. Se alguém me perguntar assim, uai, mas a Viva Church tem pastora com que base em quê? Isso aqui para mim é a base bíblica do pastoreio feminino. Pastor, pelo amor de Deus, onde que está? Carta de Paulo a Tito. Escreve aí, Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Vou ler o versículo 3, 4 e 5. Tito, capítulo 2, versículo 3, 4 e 5. Para mim, isso aqui é a base do pastoreio feminino. Não é liderança acima de homem. Pastoreio feminino. Semelhantemente, a palavra de Deus diz assim, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver e não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e a seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Olha para você ver, olha para você ver. O que Paulo está falando aqui, para mim isso aqui é o pastoreio feminino, porque a mulher que é mais velha, ela aprende como ela deve viver, e essa mulher mais velha, ela vai ensinar as mais novas. Isso é pastoreio feminino. Isso aqui é pastoreio feminino. É a mulher mais velha no sentido não só da idade, mas da experiência, do convívio. Ela foi aprovada por Deus, ela foi provada e aprovada. Então essa mulher agora que tem mais conhecimento, ela consegue ensinar as outras mulheres, ela consegue pastorear as outras mulheres. Isso aqui para mim é pastoreio. Isso aqui define o pastoreio na minha visão, Se a pessoa me perguntar, mas por que você acredita no pastoreio feminino? Eu acredito por causa disso aqui, entendeu? Para mim é esse que é o ponto. É esse que é o ponto aqui do pastoreio feminino, porque as mais velhas, as mais experientes, elas vão ensinar as mais novas. Pastor, tem mais base bíblica? Tem mais base bíblica. Anota aí, mulheres. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Estou falando mulheres, mas pode ser os homens também que ainda não tinham as bases bíblicas para pastoreio feminino. Porque amanhã ou depois, quando nós consagrar a pastora, não vai ter ninguém falando assim, mas isso aí não é de Deus. Não. Pega e anota as bases bíblicas que tu vai responder aos outros. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, tá? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 5. Eu estou falando agora eu estou falando de outro ponto. Porque na carta de Paulo a Tito, ele está falando de pastoreio, de mulher ensinando outra mulher, mulher ensinando outra mulher. Vou falar a terceira vez, mulher ensinando outra mulher. O que não é bíblico? Mulher ensinando o homem, o líder da igreja. Isso aí não é bíblico. Agora, mulher ensinando outra mulher. Aí eu tenho base bíblica para te dar. E agora eu vou falar de outra coisa que as mulheres são chamadas para ser. Referência. Referência. 1 Timóteo 1,5 diz assim: o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração... Peraí. De um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera, assim
se desviavam. Não, eu peguei a referência errada aqui, peraí. 1 Timóteo, abre aí que eu vou abrir na Bíblia aqui junto comigo. 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. É 1 Timóteo ou é 2 Timóteo? É 2 Timóteo, irmãos, perdão. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Ó, pega isso daí. A avó de Timóteo e a mãe de Timóteo foram referências para a vida de Timóteo. E o próprio apóstolo Paulo, que está escrevendo essa carta, vai ressaltar a referência que é as duas mulheres na vida dele. O próprio apóstolo Paulo, você quer ver um exemplo disso? Vai para o capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. A palavra de Deus diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação e pela fé em Cristo Jesus. Outra função das mulheres na igreja, ser referência para sua casa. Timóteo foi um pupilo do apóstolo Paulo. Timóteo foi uma referência, mas para Timóteo, a avó dele foi referência. Para Timóteo, a mãe dele foi referência. Minha irmã e mulher que está ouvindo aqui agora, você, além de tudo isso que eu falei aqui, ensinar no privado, profetizar, orar, além de ensinar outras mulheres, ser uma referência para sua casa, para os seus filhos, parentes, ser uma referência para essas pessoas. Esse assunto de mulher, eu quero finalizar aqui com um texto da carta do apóstolo Paulo à igreja de Galácia, aos Gálatas. Abra aí para você ver, ou anote aí, Gálatas capítulo 3, versículo 28. É com esse versículo que eu encerro o meu comentário aqui sobre pastoreio feminino. Abre aí, Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28. A palavra do Senhor diz assim: já não há judeu nem grego, não há também escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ó, calma aí. Calma aí. Olha o que Paulo está falando. Já não há judeu nem grego, não há também escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós são um em Cristo Jesus. Então é por isso que em cargos ministeriais, eu acredito que a capacitação de Deus para o homem também é dada para a mulher. É por isso que nós temos membro e também membra, nós temos obreiro e também obreira, nós temos diácono e também diaconisa, nós temos missionário, também missionária, nós temos pastores e em breve vamos ter também pastoras. Porque o que o apóstolo Paulo está resumindo aqui em Gálatas é isso. Já não há escravo nem livre, não há homem, não há mulher, não há grego nem judeu. Agora todo mundo é um em Cristo Jesus. Jesus quebrou a muralha cultural. Quem usava esse texto aqui era John Wesley. John Wesley, nos seus debates teológicos, ele usava esse texto aqui para debater e defender o pastoreado feminino, tá? Então, irmãos, eu ainda vou entrar na próxima aula ainda. Meu Deus, vão ser 3 aulas. Jesus amado. Eu falei aqui na outra aula sobre o Espírito Santo, comecei a falar sobre os apóstolos, falei hoje aqui sobre os 5 ministérios, falei agora sobre a minha opinião de pastoreio, de ministério feminino. Na próxima aula
eu ainda vou falar sobre diaconato e aí sim entrar nos 9 dons do Espírito Santo para a glória de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, eu quero fazer uma oração para que Deus vos abençoe e depois nós vamos abrir para as perguntas. Senhor, nosso Deus e Pai, Jesus, muito obrigado por tudo, que a Tua palavra possa trazer luz ao nosso coração, que o Teu Espírito possa traduzir ao coração de cada um que foi aqui ensinado, que eles possam guardar e escrever na sua alma. Jesus amado, que possam, quando ouvir novamente, Senhor amado, o Senhor possa trazer ainda mais esclarecimento, ainda mais direção. Em nome do Senhor Jesus nós te glorificamos. Amém e amém.